Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa segunda competência da disciplina Comunicação Intra e Interpessoal. Hoje vamos falar sobre as estratégias da comunicação. Observe que o tema dessa nossa competência já vai utilizar muito do que nós vimos na competência anterior. Vocês já chegam a essa segunda competência com o conceito de comunicação, os principais tipos de comunicação, a importância da comunicação digital. Então, toda a bagagem adquirida até agora, seja no material que está no seu caderno de estudos, seja no material que está disponível através das videoaulas e também nas atividades, vocês agora já têm um grande desafio a partir dessa disciplina: elaborar estratégias para uma comunicação. Porém, antes de trazer essas estratégias, eu gostaria de alertar para uma palavra muito importante quando a gente fala de comunicação. Essa palavra é assertividade. Será que você é assertivo? Bem, assertividade é aquela pessoa que tem a capacidade de se comunicar de forma clara, de forma objetiva. Aquela pessoa que não omite informações. Quando nós reconhecemos que uma pessoa é assertiva, é aquela pessoa que tem a capacidade de se posicionar de forma correta. A gente costuma dizer que pessoas assertivas têm a capacidade de dizer sim, quando o sim deve ser dito, e a capacidade de dizer não, quando o não também deve ser dito. Infelizmente, no dia a dia das empresas, encontramos aí muitas pessoas dizendo sim, quando gostaria de dizer não. Essas pessoas não são assertivas. Então, é importante conhecer o que vem a ser assertividade para que a gente possa buscar esse comportamento assertivo tão importante para a comunicação. Lembrando que autocontrole é fundamental para a assertividade. Agora vamos então ao foco principal da nossa segunda competência: estratégias de comunicação. Usamos a palavra estratégia com muita frequência. Vamos desenvolver uma estratégia para tal resultado. Ou eu tenho uma estratégia para alcançar isso, mas o que é mesmo uma estratégia? Eu vou convidar vocês para assistir um rápido vídeo que fala sobre uma definição de estratégia. Bora assistir o vídeo, logo na sequência a gente continua falando sobre estratégias de comunicação. Vamos lá. Se eu te perguntasse o que é estratégia, provavelmente você ia me dar uma definição. Se eu perguntasse o que é estratégia para outras pessoas, cada uma delas ia me dar a sua definição específica sobre estratégia. Se eu pesquisar em livros, eu vou encontrar cada autor dando um conceito específico para o que é estratégia na opinião dele. Mais recentemente, eu me deparei com um conceito bem simples do que é estratégia, o que é de verdade a estratégia, um conceito que, na verdade, resume a coisa toda. Estratégia nada mais é do que o que você quer e o como irá conseguir. Então eu vou repetir. Estratégia nada mais é do que o que você quer e o como você pretende adquirir aquilo. Como você pretende chegar lá. Ou seja, uma poderosa combinação entre o que você quer, os seus objetivos e o plano. Como você pretende, qual é o passo a passo para que você consiga conquistá-los. Esta é uma definição muito simples e que, na verdade, explica a coisa toda, por mais complexa que ela seja. Se você, de alguma forma, ainda que intuitivamente, sabe quais são os seus objetivos, sabe onde você pretende chegar e trabalhou para criar um plano de como você pretende chegar lá, você, na verdade, é um estrategista. Você estará fazendo uma verdadeira e mais legítima estratégia. Métodos, modelos, existem muitos. Você pode desenvolver estratégias de várias formas. Existem muitas ferramentas que vão lhe auxiliar. Mas, de forma mais básica, na sua essência, volto a repetir, estratégia é o que você quer e o como você pretende adquirir aquilo. Esta é a mensagem, o conceito rápido que eu gostaria de passar nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço e até a próxima. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam do nosso vídeo trazendo aí um conceito, uma ideia sobre estratégia? De uma forma muito simples, o vídeo trouxe que estratégia seria conseguir algo e caminhos, mecanismos para se conseguir esse resultado. Isso, na verdade, é uma estratégia. Todas as estratégias, elas fazem uma referência com o futuro, um resultado esperado no futuro. E deve ter caminhos, passos para alcançar esse resultado desejado, né? Esse é um entendimento simples, mas bem interessante para a gente falar sobre estratégias de comunicação. Com relação a esses passos para alcançar um resultado desejado, a nossa competência vai trazer 5 passos para essas estratégias. Bora ver um a um. O primeiro passo seria fazer o diagnóstico da comunicação desejada. Imaginemos uma biblioteca que precisa melhorar o seu processo de comunicação. Se ela deseja agora fazer uma estratégia para alcançar esse resultado, o primeiro passo é fazer um diagnóstico da situação. Quando nós fazemos esse levantamento do que existe no momento, sempre vamos identificar aspectos positivos e aspectos negativos. Isso faz parte do diagnóstico. Por exemplo, numa biblioteca, nós podemos encontrar como aspecto positivo a sinalização da biblioteca, ou como aspecto negativo, a falta dessa sinalização. Isso faz parte do diagnóstico. O diagnóstico deve mapear a situação existente. Segundo passo da nossa estratégia já seria planejar o resultado desejado. Quando se tem uma estratégia, eu falei agora há pouco, é um resultado esperado para o futuro. Então, nesse passo a passo, nós precisamos desenhar o resultado esperado. Precisamos escrever o resultado esperado. Que assim fica mais fácil de saber se nós alcançamos ou não o resultado com as nossas estratégias. Terceiro passo, escolher o vocabulário específico. Nós sabemos que cada organização tem um público-alvo, um público específico. E as nossas estratégias de comunicação, obrigatoriamente, devem respeitar o vocabulário desse público. Imagine uma biblioteca frequentada essencialmente por alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Esses espaços, essas bibliotecas, devem trabalhar com o vocabulário voltado para esse público. Imagine uma biblioteca de uma escola do ensino médio, cuja sinalização, os meios de comunicação sejam estritamente formais. Não seria interessante. Então, essa estratégia de comunicação deve respeitar o vocabulário do seu público principal, do usuário, do cliente que ele pretende atender. Estamos nos aproximando do quarto passo, da quarta etapa dessa estratégia, que seria definir os canais de comunicação. Entendemos como canais de comunicação cartazes, panfletos, sinalizações, e-mails, e-mail marketing, todos os mecanismos que estão à nossa disposição para que a gente possa compartilhar uma informação, para que a gente possa tornar uma informação comum, devem ser cogitados, devem ser analisados. Escolher quais os canais serão mais eficientes para que eu consiga alcançar o meu resultado. E por fim, a última etapa, o último passo, diz respeito a avaliar o resultado da minha estratégia. Se a estratégia pretende alcançar um resultado futuro, esses 5 passos serão finalizados com uma avaliação. Alcançamos o resultado esperado com a nossa estratégia. Esses 5 passos, eles devem ser elaborados, obviamente, com uma série de recomendações. O seu caderno de estudos, nessa segunda competência, traz um tópico relacionado como cuidados ao desenvolver as estratégias de comunicação. Um desses cuidados diz respeito à cultura organizacional. Cultura organizacional, toda empresa, toda organização, toda biblioteca tem a sua cultura organizacional. Precisamos conhecer qual é essa cultura, respeitar essa cultura,
porque as estratégias de comunicação que não respeitarem a cultura organizacional estarão fadadas ao fracasso. Então, primeiro passo, antes de desenvolver as estratégias de comunicação, fazer uma análise da cultura daquela empresa, uma análise da cultura organizacional. Eu trouxe na nossa competência, nesta segunda competência, mais um pequeno vídeo para lembrar um pouco mais sobre o que é mesmo uma cultura organizacional. Vejamos o vídeo. A cultura organizacional é um conceito desenvolvido por pesquisadores para explicar os valores e as crenças de uma organização. De um modo geral, ela é vista como as normas e atitudes comuns de indivíduos e grupos dentro de uma organização. Através desse conjunto de entendimentos mútuos, a cultura organizacional controla a maneira como os indivíduos interagem uns com os outros dentro do ambiente laboral, bem como com clientes, fornecedores e outras partes interessadas existentes fora dos limites da empresa. A partir desses conceitos, percebemos que hábitos, costumes e crenças que são compartilhados pelos membros de determinados grupos influenciam sobre o comportamento que ali é gerado. Devido ao seu papel na tomada de decisões, os gerentes e executivos são significativamente responsáveis pela propagação da cultura organizacional dentro das empresas. Entretanto, como a maioria dos empreendimentos não pode sobreviver sem o apoio dos funcionários e uma dedicação a valores fundamentais, todos contribuem para a cultura organizacional do local que trabalham. Falaremos agora sobre o lado visível da cultura organizacional. Embora complexa, a cultura organizacional de uma empresa emite sinais. Ela se expressa na hierarquia, na maneira como organiza as pessoas, na maneira como organiza os espaços e o trabalho. Ao notarmos esses elementos, estamos compreendendo alguns dos elementos da cultura da empresa, sem que ninguém nos fale acerca dela. Mito organizacional. Herói civilizador, referências para os demais. O mito organizacional constrói sua posição por meio de uma longa jornada. Lidera pelo exemplo sempre. Símbolos da cultura. Artefatos que refletem valores, tamanho da mesa, cadeira especial, Ícones. carro do ano, hotel 5 estrelas, Arquitetura. sala exclusiva para diretores, vagas reservadas na garagem, Contracultura organizacional. grupos que rejeitam a cultura vigente na organização, oposição direta e indireta aos valores dominantes. Subculturas. São grupos de pessoas com um padrão peculiar de valores, mas que não são inconsistentes com os valores dominantes da organização. Rituais. Toda organização tem rituais que revelam boa parte de sua cultura. Exemplos. Festas de fim de ano, prêmio ao colaborador mais antigo ou com melhor desempenho, festa do aniversário da empresa. Esses rituais evidenciam a cultura na medida em que fazem parte dela. Pois bem, pessoal, esse segundo vídeo ele traz um relato da importância da cultura organizacional, todos os seus elementos, heróis, mitos, símbolos. E a comunicação ela é um fator primordial da cultura organizacional. Quando nós conhecemos a cultura da empresa, nós conseguimos construir uma comunicação que consegue alcançar um resultado eficaz, um resultado que respeita aquela cultura, que respeita os seus principais públicos, sendo esses públicos, primeiro, os funcionários da empresa, os seus clientes, seus fornecedores, às vezes sindicatos, seus parceiros. Então, atenção com a cultura organizacional da empresa para que as suas estratégias possam alcançar o resultado desejado. Estamos nos aproximando da finalização da segunda competência. Observe que até agora já construímos muita coisa positiva. Deixa eu só citar algumas. Hoje nós já falamos, até agora na segunda competência, sobre conceito de comunicação, evolução histórica, principais tipos, assertividade, estratégia de comunicação, cultura organizacional. Não foi pouca coisa que já vimos até agora. Pessoal, voltem aos conteúdos trabalhados até agora,
uma rápida revisão de tudo que nós vimos na primeira e na segunda competência, materiais disponibilizados tanto no seu caderno de estudo, nas videoaulas e também nos exercícios, será fundamental para que a gente possa finalizar a nossa disciplina da melhor maneira possível. Lembrando que nós falamos no início da nossa disciplina, o objetivo é fazer com que você possa se comunicar cada vez melhor. E nós estamos nos aproximando da última competência que vai fazer com que você alcance esse resultado. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.